Senhoras e senhores, bom dia. Em nome do presidente Augusto Melo e de toda a diretoria do Corinthians, eu dou as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Bom dia também a esse bando de louco ligado aqui na Corinthians TV, pelo YouTube e também através do aplicativo Universo SCCP. Hoje nos despedimos de um dos atletas mais importantes da história recente deste clube. Um profissional exemplar, um ser humano fantástico e um líder, sobretudo um líder. É um ciclo que está se encerrando. Campeão paulista, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores da América e também do Mundial de Clubes da FIFA. 40 gols marcados pelo Corinthians em 219 partidas. Eu gostaria de chamar aqui o volante Paulinho, que dentro de mais alguns instantes irá conceder a sua última entrevista coletiva como jogador do Corinthians. Por favor, Paulinho. Pessoal, representando o presidente Augusto Melo, que está em viagem, eu quero chamar aqui o primeiro vice-presidente, o senhor Osmar Stabile, e também o segundo vice-presidente, o doutor Armando Mendonça, que irão fazer uma homenagem ao Paulinho. Por favor, senhor Osmar, doutor Armando. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui homenageando o Paulinho, grande atleta, trabalhou muito pelo Corinthians, fez muito pelo Corinthians, como foi dito agora, campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes, campeão paulista e campeão brasileiro. Não só isso, 219 partidas, ele conseguiu, além de tudo, né, grandes jogadas, né, e dentre as quais a principal que ele fala, que é aquele gol contra o Vasco da Gama, né, que abriu o caminho para que a gente fosse campeão da Libertadores, um sonho de todos os corintianos. Então, a gente quer fazer esse agradecimento e dizer para você, Paulinho, a gratidão é o melhor caminho que a gente encontra para a gente abraçar alguém que está aqui sempre conosco, né? Então, quero dar um abraço para você e dizer para você saúde, que você tenha êxito na sua vida pessoal, como você esteve aqui no Corinthians. Muito obrigado. Fazer uma foto agora? Percebam que o número 8 foi colocado propositadamente de lado ali, né, significando o infinito. Muito obrigado, doutor Osmar. Obrigado, viu? Obrigado, doutor Armando. Paulinho fica com a gente aqui. Agora, eu quero chamar aqui a esposa do Paulinho, a Vivian, para outra homenagem. Por favor, Vivian. Bom, essa homenagem, além da Vivian, ela será feita por duas pessoas muito, mas muito importantes na vida do Paulinho, que são seus filhos, Sofia e Zé. Tem também a Ana Beatriz e o Benjamin, que infelizmente não puderam estar presentes aqui hoje. Fala, Zé. Tudo bem? Sim. Oi, Sofia. Vamos mostrar a placa aqui, Paulinho. Fica aqui, ó, ao lado do papai, Sofia. Conseguindo todos pegar aqui, né? Sofia, o que você tem para falar pro papai? E você, Zé? Fala para mim. Oi. Oi? Então tá bom, tá mais que falado. Vivian, é um momento também, claro que para a família é um momento difícil e especial ao mesmo tempo. Sim, mas a gente tem muito orgulho
muito orgulho do José Paulo, Paulinho. Ai, a gente te ama. Acho que é o mais importante, né, Paulinho? É esse amor, essa família junto. Vai ser difícil, né? Foram algumas noites pensando que chegaria esse momento. E dentro de muitas coisas, acho que é uma despedida de gratidão. É a palavra que eu levo desse clube, é a palavra que eu coloquei ontem em algumas entrevistas. Quando eu falo a cultura Corinthians, é porque é uma cultura aqui dentro desse clube. E eu me sinto privilegiado, lisonjeado de ter feito parte de uma história tão bonita, tão linda aqui dentro desse clube. E como eu falei, são ciclos, né? São ciclos que eles chegam, né? Que eles se encerram, para outros se iniciarem. Mas é olhar para trás e falar assim, eu dei o meu melhor com essa camisa, com amor, com carinho, com lealdade, sendo verdadeiro com a instituição e com o torcedor. Dentro disso, eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito que sempre tiveram comigo e com a minha família. Queria agradecer também a todos os funcionários, e é uma parte que toca um pouquinho mais, porque tem algumas pessoas aqui dentro do Corinthians, e uma delas é a Jo, que sabe o que eu faço aqui dentro com essas pessoas, que são os funcionários, que são os cozinheiros, que são os tios e as tias da limpeza, que é a Priscila e o Mancha, que me aturou por muitos anos. Mas eu acho que o legal disso tudo é que as pessoas que ficam aqui, os jogadores, eles têm que entender quem são as pessoas e quais são as pessoas que fazem de tudo para que eles possam performar dentro do campo. Quem arruma a nossa cama, quem arruma o nosso café da manhã, quem arruma o nosso almoço, a nossa janta, assessoria, vocês que fazem o que vocês fazem. Departamento médico, falando individualmente, Dr. Joaquim, doutora Ana, os físio Lucas, Camila, Bruno, Paulão, Betinho, que eu trabalhei lá atrás, enfim, todos eles que fizeram parte da minha história. Então é a minha gratidão. É o que eu falo aqui dentro desse clube, que eu sempre vou levar para minha vida, porque a gratidão eu acho que é a melhor palavra que eu posso usar e utilizar dentro desse clube. E é isso. Não tem... Difícil encontrar algumas palavras, daqui a pouco eu vou responder mais algumas. Mas obrigado por tudo, Corinthians, obrigado por tudo, nação corintiana. E aqui ficará um eterno torcedor do Corinthians. Obrigado. Obrigado a você, Paulinho. Obrigado, Vivian. Obrigado, Zé, Sofia. Bom, continuando rapidamente aqui, representando esse bando de louco, né, a torcida do Corinthians, quero chamar aqui o Lucas Vieira para mais uma homenagem aqui ao Paulinho. Por favor, Lucas. Todo carinho. Obrigado. Emocionado? Pô, demais, né? Não tem nem como não ficar. Muito. Passa um filme na cabeça, né? Relembra de tudo, desde o começo. Oportunidades que eu tive de poder encontrar ele pessoalmente. Nem eu falei pra ele, né? Admirei ele mais ainda como jogador e muito mais como pessoa. E desejo muita sorte aí, porque é um cara que merece, é guerreiro. Esse aí é dos nossos, representou o manto. Muita honra mesmo. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Obrigado aqui. Vamos dar sequência. Bom, o Paulinho já bateu um papo aqui, fez um pequeno pronunciamento. Quero ver se você quer falar mais alguma coisinha antes da coletiva, Paulinho. Fica à vontade. Cara, que são momentos, como eu falo, difíceis, né? Tudo que eu passei aqui dentro do Corinthians, e uma das questões também que me veio na cabeça é que em 2013, quando eu saí daqui, eu falei que um dia eu voltaria. E voltei. Obviamente que dentro desse contexto, quando eu volto, tem os altos e baixos, que eu sou muito consciente sobre isso.
né, o rendimento dentro do campo, existiu 2 lesões que complicou o meu trabalho, porém isso não significa o amor e o carinho, o respeito, a lealdade que eu tenho pelo clube. Então, voltei de uma forma, não foi da forma que eu quis terminar com essas lesões, porque em algum momento atrapalhou, mas hoje é dizer também que eu tô recuperado, que eu tô bem, que eu tô 100%, e o ciclo que se encerra, que eu enxergo de uma forma natural, e eu acho que deve ser assim. Não é só na nossa vida do jogador de futebol, é de todas as pessoas que trabalham, né? Os ciclos, eles chegam e você tem que ser respeitado. E eu respeitei o meu momento, né? Hoje tem atletas, jogadores para que possa fazer, para que sejam lideranças também dentro do clube. Eu tive um privilégio de ser líder com um pouquinho mais de voz durante esses 5 meses, porque nos outros anos tinha outras lideranças e eu sempre fui um cara que fiquei na minha, sem falar muito, e esse ano eu tive o privilégio de tentar mostrar para esses meninos, para esse elenco, o que um líder pode fazer para eles, e tenho certeza que eu deixei um legado aqui, que era o meu maior objetivo dentro desses 5, 6 meses, que era de deixar um legado, para eles enxergarem como é que é o Corinthians, o que é o Corinthians, né? E eu falei para eles, se doem, corram, treine, jogue, porque tudo passa rápido. E esse clube aqui, como eu falei para eles, ele pode te levar a lugares que você não imagina. E ele me levou para a seleção brasileira, ele me levou para a Europa, ele me levou para a Ásia, me deu oportunidades de jogar me deu a oportunidade de jogar 2 Copas do Mundo. Então, assim, tudo isso é o que eu tentei mostrar para esses meninos ao longo desses anos e deixar um legado, uma história, né, bacana para o torcedor, para os funcionários, para a instituição, de que o Paulinho é sempre esse daí. Legal, tá aí o Paulinho. Muito obrigado, Paulinho. Pessoal, então a partir de agora nós vamos dar início à entrevista coletiva, tá? Peço a gentileza aos colegas aqui que façam apenas uma pergunta por veículo, né? Que aí todos podem aproveitar, podem trabalhar de forma mais tranquila. Desde já eu agradeço a colaboração e a atenção de todos vocês. Por gentileza, fiquem à vontade. Bom trabalho a todos. Teste 1, 2, 3. Paulinho, bom dia, Bom tudo dia. bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero saber como é que foi a sensação ontem, dando volta olímpica, com seus filhos no meio do gramado, você muito emocionado. Você esperava esse carinho todo da torcida, depois de tantos anos, tantas conquistas, essa volta? Como é que era o sentimento naquele momento ali? Eu falei que talvez não ia me emocionar, mas é difícil, né? E ontem eu dei uma entrevista após o jogo que eu não tinha dimensão do que eu fiz dentro desse clube. E ainda me questionei, será que eu merecia tudo isso? E falei também, não é falando, né, pra fazer alguma coisa, de vítima, de coitado, não é, porque a gente, quando tá dentro da situação, a gente não tem essa dimensão, né, esse discernimento do que nós representamos para milhões de torcedores. E ontem eu vi e enxerguei, né, depois que eu cheguei em casa, que eu deixei um legado, eu deixei uma história. E eu construí essa história dentro do campo, treinando, jogando, sendo profissional. Foi dessa forma que eu enxerguei. E aí você sai com uma situação de cabeça erguida, de que deu tudo pelo clube, como eu falei, com muito amor, com muita lealdade, com muito carinho, com muito respeito, que é o que o ser humano tem que ter um pelos outros. Então saio com dever cumprido, de que deixei um legado sim para todos esses atletas que estão aqui, que vão ficar, e queria ainda fazer um adendo que os que chegarem, né, eles têm que saber o que é a cultura corintiana. Eles vão entender o que é isso. E eles vão entender o que eu tô falando, porque esse clube é diferente. Paulinho, tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Bom dia. Cara, quando o Cássio tava aí e você apareceu por aquela porta, eu olhei, assim, sua expressão e eu só imaginei que você tava pensando assim, caramba, tá chegando minha vez. Daqui a pouco eu vou estar ali Mais ou menos também. isso.
respondendo as mesmas perguntas. Foi isso mais ou menos que Foi. você pensou. E você tá com 35 anos, você tá se despedindo agora justamente para não fazer o 7º jogo no Campeonato Brasileiro. Você vai jogar mais tempo, você não tá se aposentando. Você já tem destino certo e até quando você pensa em jogar? Bom, eu não tenho destino, não tenho proposta oficial, não tenho nada disso, né? Enxerguei que muitas especulações a meu respeito, mas não tenho nada certo. Eu acho que essa questão do 7º jogo é que realmente sentamos, né, sentei com a diretoria, conversei, e se houver alguma possibilidade em jogar algum outro clube brasileiro, a gente tinha que trabalhar isso também, até mesmo para eu não atrapalhar também a programação do clube, da comissão técnica. Então sentamos, conversamos, se acertamos. Eu acho que eu tive várias conversas com o Fabinho, né, e tive uma conversa com o presidente. O Fabinho foi um cara onde eu tive um diálogo muito grande aqui, muitas conversas. Eu queria, antes de te responder completamente, quando a gente falou de uma extensão de contrato, e eu vi algumas coisas que eu estava pedindo 1 ano e meio de contrato e não foi isso que aconteceu. Nós sempre falamos uma extensão até dezembro, e aí depois, mais para frente, nós enxergaríamos se fica, se não fica. Então quero deixar bem claro, porque às vezes saem algumas coisas e não é vocês, algumas pessoas, né, aleatórias, não estou falando de pessoas de imprensa, né? Uma pessoa às vezes solta um negócio sem saber a verdade. Eu acho que nada melhor você saber a verdade da própria pessoa. Então eu também quero fazer isso, porque todas as nossas conversas, eu e o Fabinho, o presidente, mais o Fabinho, porque a gente está ali, né, no dia a dia, o presidente resolvendo outras coisas, sempre foi até dezembro, e aí eu enxerguei que seria mesmo o final do meu ciclo no Corinthians. A respeito de quantos anos eu vou jogar mais, cara, eu tenho como projeção jogar, e eu vou ser muito sincero e muito correto. Quando chegar o meu momento de parar, se eu enxergar que vai chegar dezembro, eu vou jogar e tenho que parar, eu vou parar. Da mesma forma que eu cheguei na diretoria aqui e falei, cara, o meu ciclo se encerrou. E eu vou sair. Eu não tenho problema algum com isso né, obviamente que pode sofrer um pouquinho, mas eu não tenho problema. Mas eu vou deixar Deus me levar para ver até onde eu posso chegar, se eu estiver bem, né, um cara que eu me cuido bem. Então, onde Deus permitir, eu vou. Paulinho, aqui ó, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto. Tudo bem? Tudo bem? Esse encerramento de ciclo partiu de você mesmo, primeiro momento, e uma segunda, por gentileza, essa questão de liderança nesta reta final, como você enxerga agora o Corinthians com esse novo elenco e com essa garotada que vem chegando? Cara, questão do ciclo, eu que tomei a decisão. Eu acho que o atleta, né, profissional, ele tem que ter a sabedoria, o discernimento de quando chegou o momento dele. E eu enxerguei que era dessa forma, né? Como eu falei, conversamos muitas vezes, eu e o Fabinho, conversei com o Mister bastante também. E, cara, pensei que foi isso. Não tinha outra decisão, não tem uma questão específica para eu colocar aqui, foi por isso. Não foi. Foi que eu achei que o meu ciclo se encerraria no Corinthians, né? Eu acho que, cara, fiz tudo o que eu poderia fazer, dentro de campo, fora de campo, ajudando principalmente esses 5, 6 meses desse ano, ajudando essa garotada, ajudando os meninos, uma comissão técnica que chega e tem que entender como é que funciona, e eu tentei fazer parte disso ajudando. Então foi um ciclo natural, assim, que eu enxergo como natural, sabe? Eu acho que a gente não pode também criar algumas coisas, uns fantasmas em ciclos. Eles são normais da vida do ser humano, que nós temos que entender, e eu entendi, e tem atletas para que seja lideranças hoje dentro do elenco, né? Então, chegou o meu ciclo, sentei com a diretoria, foi uma decisão minha, né? A diretoria, o Fabinho, queria muito que eu ficasse, mas eu enxerguei que era o meu ciclo. Sobre liderança, cara, é o que eu falei, vão surgir outros, e tem outros, né? Eu falei muito com o Ranieri ontem, que ele é um cara que ele tem um perfil do Corinthians, que ele sabe o que é Corinthians, ele sabe a cultura corintiana, e ele tem tudo para ser uma grande liderança dentro do clube.
Paulinho aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Paulinho, ontem na Zona Mista a gente pôde ouvir o Coronado, o Garro, falando sobre essa curta passagem que eles tiveram perto de ti, o que eles aprenderam contigo, e os dois falaram sobre o ser Corinthians, sobre essa cultura corintiana, que eles entenderam um pouco o que isso significa, o que isso representa, por terem a possibilidade de trabalhar lado a lado com uma pessoa como tu. E tu já falaste hoje de manhã sobre isso, mas eu queria que tu te alongasse um pouquinho mais para falar o que o Corinthians representa para ti. Possivelmente daqui a pouquinho a gente vai te ver vestindo outra camisa e tu não vai poder falar com tanto amor até se aposentar sobre o Corinthians. Então fala pra gente hoje, tu tá te despedindo de um clube que representa exatamente o que na tua vida? Tudo. Muita coisa que eu conquistei na minha vida, eu devo ao Corinthians, isso eu já deixei bem claro. O ser Corinthians que eu digo é você entender, como eu falei aqui agora há pouco, a pessoa que arruma a tua cama, a pessoa que cozinha pra você, as pessoas que preparam tudo pra você somente treinar e jogar. Isso é você entender ser Corinthians. E umas partidas que eu falei assim dentro do vestiário, o Corinthians, ele, pelo menos eu nunca vi a exigência dos torcedores por craques. Eles exigiram sempre o quê? A vontade, a garra, a determinação e ter amor pelo clube. E essa cultura corintiana que eu falo, só que tem. Já passei em outros lugares, em outros clubes, já passei em seleção brasileira, onde esse clube me deu essa oportunidade, onde esse clube me deu a oportunidade de jogar na Europa. Então é essa cultura corintiana. E não tem outra, pelo menos o que eu passei no futebol, eu nunca vi nada igual. E quando eu falo que esse clube pode levar as pessoas a lugares que eles não imaginam, é verdade. E não falo isso da boca pra fora ou pra agradar. Eu nunca fui um cara, e vocês me conhecem, de agradar. Eu falo o que é a verdade. Eu falo o que é o Corinthians. Então acho que o Corinthians é isso. A cultura corintiana, quando eu falo, é você entender todos esses pontos e valorizar. E saber as pessoas que fazem por você. Tem que saber o nome de todas as pessoas que trabalham com você aqui dentro do clube. Às vezes uma palavra, ela é importante, ela é significativa, mas talvez um abraço seja muito melhor. E os abraços que eu recebi ontem e que eu vou receber hoje e amanhã aqui dentro do clube, vai falar muito mais do que mil palavras. Paulinho, bom dia. Lolara da Timão. Na sua despedida na primeira passagem, você se emocionou bastante, falou que voltaria. Na coletiva de apresentação na segunda passagem, você disse que queria que o torcedor corintiano lembrasse do Paulinho dali até o final do seu ciclo no Corinthians. E hoje esse ciclo se encerra. E agora eu queria saber de você, como que o Paulinho vai lembrar do Corinthians? De todos esses anos. Obviamente, como eu falei que uma segunda passagem foi difícil, é difícil também você passar quase 500 dias, né, sem jogar, devido às 2 lesões. Mas isso não fez com que eu baixasse a guarda. Eu tive profissionais aqui dentro que é o pessoal da fisioterapia, os médicos, que fizessem eu não desistir. Que a minha família fez eu não desistir. E eu falei que eu não poderia parar de jogar futebol por uma lesão. Por mais difícil que seja, por mais difícil que foi, eu não poderia parar assim. Eu vou parar um dia, mas dentro do campo e jogando. Que é onde eu tive meus melhores resultados, minhas melhores conquistas, maiores conquistas. E eu enxergo dessa forma. A minha família não pode me ver. Os meus filhos não podem me ver. Minha mulher, meus pais, meus amigos, comissão técnica, vocês me ver parar por uma simples lesão. Hoje eu enxergo que é uma simples lesão, porque eu não desisti. Então a gente tem outras lesões também dentro da nossa profissão, mas essa, juro por Deus, essa é a mais difícil que existe. E nem por isso eu desisti. E vou continuar jogando. E o dia certo, a hora certa, o Papai do Céu vai falar, ó, chegou tua hora de parar. E aí eu paro. Paulinho, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Você passou por momentos difíceis pessoais, né? A última lesão aconteceu naquele jogo ano passado contra o Argentinos Júnior. Você vinha numa boa sequência e ali muito se falava, será que o Paulinho vai parar mais uma lesão
Você consegue se recuperar? Hoje diz que está 100%. E aí pode também ir para outro clube. Eu queria que você falasse um pouco desse seu papel dentro do Corinthians. Porque ontem, o Yuri Alberto falando de você, disse que você foi muito importante no momento difícil que ele passou, de não fazer gols, muitos erros em campo, muitas críticas. Você, que também precisava ser amparado, como é que você amparava os colegas, acalmava? Porque hoje eles falam com muito carinho sobre você. É aquele ditado que é mais fácil você apanhar do que eles. E eu escolhi ser assim, nesses 5, 6 meses. O Yuri passou momentos difíceis aqui, bem difíceis. Onde é um menino. Eu também sou ainda um garotinho, né? Não sou também tão velho assim. Mas ele, querendo ou não, Corinthians, ele... Como eu falo, quem tá aqui tem que se preparar. Porque quem joga nesse clube, ele pode jogar, eu acho que em qualquer outro clube do mundo. E o Yuri passou momentos difíceis onde você tem que ter muita cautela e muita calma para poder falar, né? Com o menino, com o jovem. Eu falei assim, se você chegou até aqui é porque você tem condições de vestir essa camisa, de fazer o seu trabalho. Então é um menino que eu sempre procurei ajudá-lo, né? E vou continuar ajudando, né? Porque eu vou sair, que eu vou continuar ajudando. Porque eu sei que eles vão precisar de mim ainda. No sentido de uma conversa. Se tiver um momento, né? Espero que não, mas um momento difícil, eles têm que ter algum apoio neles. Então, essa minha ida, eu sei que eu vou fazer falta. Mas eles também não sabem o quanto eles vão fazer falta para mim. Mas, infelizmente, chegam os ciclos, né? E aí a gente tem que respeitar. Paulinho, bom dia. Marina dia. Buffon, da TV Gazeta. Depois do Cássio, você é o último de uma época muito vitoriosa do Corinthians que está indo embora. 2012, títulos importantíssimos, os mais importantes para o clube. Queria saber, já que você tem esse perfil, né, de sinceridade, para o torcedor principalmente, o que você pode dizer que precisa ser repetido, ou então não repetido daquela época para o Corinthians voltar a ser protagonista, voltar a vencer títulos tão importantes, seja dentro de campo, com os jogadores, ou até, por exemplo, extra-campo, enfim, que conselhos você pode dar? Eu acho que são épocas diferentes, né? Acho que tudo agora é um processo novo, né? Onde chega uma diretoria nova, comissão técnica, enfim, é um processo que, e assim, mesmo sabendo que o Corinthians é um clube que você não tem tempo. Você tem que chegar, vestir a camisa e ir pro campo. Então, mas tem um outro lado. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque é difícil, não é fácil. E eu sempre falo para todo mundo que tá aqui, o caminho não é fácil. É muito difícil jogar no Corinthians. E aí tem que ser respeitado o tempo. Obviamente que aí você tem que ter resultados, né, rapidamente, mas eu acho que são épocas diferentes, onde nesse momento tem que ser respeitado, porque é uma mudança radical. Quando tem uma mudança radical, né, infelizmente requer tempo. Né? Obviamente você pode ter resultados ali de momento, né? Um jogo decisivo, como foi ontem, como já teve vários, mas tem que ser um processo a longo prazo. Né? E eu tenho certeza que com a comissão técnica, com a diretoria, isso aí vai se encaixar e eles vão ter sucesso. Quando eu falei para eles em algumas partidas que nós faríamos, algumas partidas como as melhores do ano, nós fizemos. Basta a gente passar confiança para esses atletas, para eles trabalharem da melhor forma, confiança, com tranquilidade e ter pessoas para que possa cobrir eles e protegê-los. Aqui. Olá, Paulinho, tudo bem? Primeiro, obrigado. Obrigado pelo gol que eu mais vibrei no Pacaembu e que está cravado na minha retina. Obrigado. Segundo, ao José Paulo. Você entende que em maio do ano 2012 você recebeu um novo nome? Você é Paulinho do Esporte Clube Corinthians Paulista? E isso é eterno para onde você for, para onde você já foi, para os clubes que já jogou, para sua história em campo ou fora dela? Teu nome agora é outro nome? Vai ser difícil não chorar, hein, meu? Recebi uma mensagem ontem de um amigo. E aí ele falou assim:
Você tem noção que daqui 50 anos você vai ser lembrado? Eu falei, não, por quê? Você construiu uma história, você deixou um legado. E é difícil você ser ídolo dentro e fora de campo, imagino eu, né? E muitas das vezes eu falei que eu não era. Mas hoje, enxergando tudo isso, eu tenho que ter orgulho de mim. Porque muitas das vezes eu esquecia de mim. Esqueci o que eu fazia, quanto eu sou bom, quanto eu sou verdadeiro, quanto eu sou leal. Falei, pô, por que eu não me valorizo? Por que eu não tenho orgulho de mim? Desde ontem eu passei a ser assim. A ter orgulho de mim. Porque eu construí uma história e ontem no campo eu falei isso, eu não sei se eu mereço tudo isso. Cheguei em casa e falei, pô, eu mereço, não é possível que eu não mereça. Por tudo que eu fiz, por tudo que eu faço, por toda a minha carreira, são 19 anos como jogador profissional. Então eu mereço. Esse amigo falou assim, essa história é pra sempre. E aí, desde então, isso aí vai ficar gravado. E obrigado pelo carinho. Paulinho, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Primeiro, foi uma honra te ver fazendo história com a camisa do Corinthians. Por falar em camisa, a 8 entrou para a história já lá atrás com o Basílio, depois com o Dr. Sócrates, Rincon, mais recente Renato Augusto, e agora o Paulinho. Queria que o Paulinho falasse dessa mística da camisa 8 do Corinthians. Obrigado. Que falar de um número onde você também fica marcado, né? Com tantos craques que você falou. É o que eu digo, cara. Eu fui privilegiado de jogar nessa equipe. Um clube entre os maiores do mundo. E você vê os jogadores fenomenais que vestiram a camisa 8 e você ser um deles. São coisas inesquecíveis. Então é uma coisa que eu vou guardar para sempre, pro resto da minha vida. Hoje tenho a oportunidade de estar aqui, a minha esposa e os meus filhos, e ver o legado que o pai deles deixaram dentro de um clube, dentro de uma instituição. Que em alguns momentos isso aí não é visível para eles. Como crianças, tá os dois aqui, tem os meus outros dois que são mais velhos. Eles têm que entender e têm que enxergar o que o pai deles significa e representa para muita gente. E não significa, né, por coisas aleatórias que faz, não. São coisas verdadeiras, coisas leais. Então é isso que fica. Sou um cara privilegiado. Paulinho, boa tarde. Bom dia ainda. Pedro Ramiro da Bom Rádio dia. Bandeirantes. Quando você faz aquele gol contra o Vasco, de cabeça na Libertadores, o Zé Silvério narra que você chegou tão alto que alcançou os céus, né? Olhando para o Paulinho do passado e desde que chegou ao Corinthians lá em 2010, quais foram os momentos que te levaram ao céu aqui no Corinthians e que te fazem ter essa virada de chave e pensar, pô, eu mereço o reconhecimento que eu tenho? Cara, eu acho que foi só a oportunidade de eu ter jogado nesse clube já é o céu pra mim. E fazer parte de todas as histórias, de tudo isso daqui, ó. Eu não sei mais o que falar. Porque eu nunca imaginei um menino com 5 anos que sai do Parque Novo Mundo. Eu não imaginaria que chegava. E cheguei. E fui feliz. Mas trabalhando. Tudo que eu conquistei na minha vida foi ali dentro, ó. Dentro do campo. Tudo que eu tive, todas as conquistas, todos os contratos, foi trabalhando dentro do campo. Então o céu foi quando eu cheguei aqui dentro. Eu nunca imaginei, nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça. E você chegar no Corinthians já não é fácil. Imagine você se manter por todos esses anos. É muito mais difícil, né? Então sou o cara, como eu falei, privilegiado, feliz, e deixar aqui um legado importante para todas essas pessoas que aqui ficarão. Mas um dia eles vão lembrar de tudo isso que eu tô falando aqui
de entender essa cultura corintiana, eles vão entender tudo isso um dia. E eu espero. Obrigado. Paulinho, aqui, ó, bem na sua frente. Paulinho, ontem, na coletiva de imprensa do Antônio Oliveira, ele se emocionou a falar de você. Ele disse que para ele foi uma honra ter trabalhado com você e ele vai falar para os filhos e para os netos, registrar isso, que ele teve o prazer de ter você, né, na equipe. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa consideração, esse carinho que ele tem por você e demonstrou ontem. Cara aí, que não pode falar palavrão, né, mas tudo bem. Aprendi a gostar desse cara em pouco tempo, né? O Mister, junto com a sua comissão, eu nunca imaginei, nunca pensei que eu teria um relacionamento assim, cara, tão aberto, colocar algumas coisas minhas e eles passarem também. Eu digo Mister, mas é toda a sua comissão. Esse cara eu aprendi a gostar de uma forma em pouco tempo que eu nunca imaginei que seria assim. É um cara verdadeiro, é um cara que é feliz, que é alegre, porém ele tem um carinho e um respeito por mim muito grande, cara. Muito grande. E em 5 meses é difícil você criar isso, né? Criar um laço, uma coisa verdadeira. Na vida, não é no futebol, é na vida. E quando ele fala que ele aqui vai levar um amigo, não só ele, a comissão técnica dele, que os meninos estão aqui, eles vão levar um amigo. Onde for, qualquer lugar, o que tiver passando, eles terão sempre um amigo pro resto da vida. Então a parte profissional, eu não preciso nem falar. Acho que os resultados, os números, eles dizem por si só. Agora o que eu tenho para falar de todos eles, da comissão técnica, cara, muito obrigado por me transformar em um cara melhor, um profissional melhor, um líder que eu nunca imaginei ser um líder. Em 6 meses, vocês conseguiram fazer isso. Não que eu não fui lá atrás, eu fui, mas um pouquinho mais caladinho. E vocês fizeram tudo isso e um pouco mais. E a minha despedida de ontem, uma das pessoas que eu devo são a vocês. Porque foi com muita conversa, foi com muita sinceridade. Eu tive a humildade de escutar vocês, o que seria, como faria, né? Vocês falaram comigo, o Fabinho falou comigo. E no primeiro momento eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir fazer isso. E vocês me mostraram que eu tinha que fazer isso. Porque eu não tinha noção do que eu represento no futebol. E eu fiz. Então aqui fica a minha eterna gratidão por vocês. E saibam que aqui vocês terão um amigo, vai encher o saco de vocês pro resto da vida, mas tudo bem. Mas é com muito prazer, com muito carinho, com muito amor e de uma forma verdadeira que eu agradeço a vocês. Paulinho, Edson Rufino, 105 FM. A minha pergunta é a respeito da maior emoção que você já viveu nesse clube. Jogo de estreia, gol da Libertadores, título mundial, ou está sendo esse de despedida? Vixe, Maria. Cara, só pode escolher um. Não todos. Não, a situação do gol do Vasco foi uma coisa muito fora da curva, né? Então acho que de tudo que eu vivenciei dentro desse clube, o Vasco ainda tá um passinho à frente. Mas eu vivi momentos aqui, eu falo que eu vivi, acho que quase todas as coisas dentro do Corinthians, né? Coisas boas, pressão, momentos ruins, mas quando você vive um momento ruim, ele te faz crescer, te faz evoluir. E eu vivi e eu evoluí na minha vida. Como atleta, como homem, como ser humano. Então, tudo que eu vivenciei aqui dentro desse clube eu não tenho absolutamente nada a questionar. Pelo contrário, só a gratidão que eu tenho por esse clube. E o Vasco ainda tá um saltinho na frente. Paulinho, Rafaela, BTB Esportes. Primeiro, antes de tudo, tô super emocionada aqui, peço desculpa. Mas, antes de tudo, quero te agradecer por tudo que você fez, por todos nós corintianos, pelo Corinthians, todas as 219 vezes que você honrou e me demonstrou muito amor
pelo manto corintiano. E a minha pergunta para você é: você começou a sua carreira no Sub-15 lá em 2003, Pão de Açúcar, se eu não me engano. E depois de 21 anos, quase 20 anos, você encerra esse ciclo aqui no Corinthians. Não da carreira, claro, mas você vem aqui pro Corinthians, fez história, você é ídolo de muita gente. Eu, inclusive, tenho um 8 tatuado por sua causa. Então você encerra aqui fazendo história, sendo histórico, um jogador histórico. Eu queria saber de você o que o Paulinho de agora, com 35 anos, falaria pro Paulinho lá do Sub-15, que começou lá no Pão de Açúcar. Eu sempre levei na minha vida, você tem que ser persistente, né? Ao seu trabalho. Eu falando da minha carreira do futebol, você não pode parar, independente das circunstâncias, você tem que continuar, você tem que batalhar, porque é um caminho difícil, não é fácil. Tô falando da minha profissão, mas eu acho que é no geral, né? Acho não, tenho certeza que é no geral, na profissão de cada um. É difícil você chegar ao que você almeja. E o que eu falaria lá atrás pro Paulinho é isso: é a persistência, a força de vontade, o comprometimento, a superação. E esse ano foi um ano, né, de superação para mim, devido a uma segunda lesão, mas superei, e isso faz parte do jogo. Mas analisando no geral, de lá atrás, um menino que começou numa base, você não pode desistir. Enquanto você vê que você pode chegar, você tem que ir, não pode desistir, porque o caminho ele é difícil. Paulinho, boa tarde. Tudo bem? José Edgar, do GE. Globo. O Corinthians, no espaço de um mês, se despede não só de 2 ídolos, caras importantes, de conquistas importantes, mas dos 2 principais líderes do elenco, né? E você mostrou nos vídeos da TV Corinthians, né? Era muito evidente, por exemplo, esse seu papel no vestiário. Você citou o Ranielli aqui como um cara que já entende a cultura do Corinthians. Dentro desse elenco renovado, né, de 2024, além do Ranielli, quem mais você enxerga que tem esse potencial para ser esse líder que o Corinthians vai precisar a partir de agora, com a sua saída e depois da saída do Cássio? Cara, na verdade obviamente que dentro de um grupo pode se formar vários, né? Mas na minha análise de liderança, eu vejo o Ranielli, o próprio Garro. É um cara que pode trabalhar para ser uma liderança. Você tem o Fagner, que é uma referência dentro do clube, né? E é uma liderança. Eu sempre falei que o Fagner, ele é uma liderança da forma que ele vive a vida, que ele vive o futebol. Ele escolheu ser líder dessa forma, né? Às vezes as pessoas, não, mas o Fagner... Não, ele tem um jeito dele de liderança, né? Então, se você pegar dentro do elenco, Carlos Miguel pode ser uma liderança, eu acho. Então, acho que tem jogadores com capacidade e potencial para ser liderança dentro da equipe. E quando eu falo de ciclos que se encerram, cara, é por isso. Lideranças também surgem, né? Se vão lideranças, isso é normal no trabalho das pessoas, né? E tem que surgir, mas não tem que ser uma coisa forçada. Talvez eu fui uma liderança em outros anos, mas calado, porque tinham outros que faziam o papel melhor que eu, e eu entendia isso. E hoje eu tive que ser uma liderança nesses meses com um pouco mais de voz, de conversar, de mostrar, de ensinar o que é. Então eu vejo esses jogadores com potencial e capacidade suficiente para ser lideranças e referências no Corinthians. Bom dia, Paulinho. Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Você passou por altos e baixos no Corinthians, diversos momentos. Queria que você contasse um pouco o que passava na cabeça do Paulinho, jogador e também ser humano, principalmente nos momentos de lesões. Ano passado o Corinthians teve um momento muito ruim, brigando pelo rebaixamento, e o Paulinho não podia ajudar. O que passava na cabeça do jogador Paulinho, mas também do ser humano? Bom, esses anos, como eu falei, né, de 2 lesões gravíssimas, e aí você, como você colocou, você enxerga seus companheiros, você vê e você não pode fazer absolutamente nada dentro do campo. Né? Às vezes uma conversa talvez não seja o suficiente para eles que estão dentro de campo para poder fazer um melhor trabalho. E aí, então, foi um momento difícil, cara. Eu não poder estar ajudando e ao mesmo tempo com uma lesão dessa grave, como eu falei já de outras vezes, uma primeira lesão, eu ainda, né, fui mais firme, porque na segunda realmente
O fim da minha carreira estava muito próximo, porque eu não sei se eu ia conseguir fazer todo esse processo novamente. Então, ser humano foi complicado, não foi fácil. Foram quase 15 dias aí, conversei com os médicos, conversei com a minha família, para saber o caminho que eu tomaria. E o caminho foi novamente enfrentar todo esse processo. Mas foi muito difícil da segunda vez. Quando eu falo que eu realmente estava próximo de encerrar minha carreira, é porque eu estava praticamente encerrando a minha carreira 100%. Mas aí, acho que como eu falei, né? Eu tenho família, eu tenho pessoas que tenham como espelho, como exemplo. Então, assim, eu pensei por 15, 20 dias que eu não poderia desistir mais uma vez. Eu tinha que enfrentar, e enfrentei. E quando eu falo para esses meninos que estão aqui que tudo passa e muito rápido. Né? Obviamente que uma lesão dessa que a gente fala, pô, são 9 meses, mas foram 9 meses que eu tive pessoas do meu lado que me ama, que tem carinho, que tem amor por mim, que falam assim, cara, você não pode parar. Então o ser humano para mim foi muito mais difícil nesse lado, mesmo sabendo que o Corinthians estava enfrentando um momento, né, difícil, estava embaixo na tabela, que eu não poderia ajudar. Então a forma que eu poderia, assim, entre aspas, ajudar, é eu chegar aqui todos os dias, trabalhar, sorrindo, né, feliz, para tentar motivá-los. Porque eu já passei também momentos mais difíceis aqui dentro do Corinthians. Então a forma de ajudar era essa, chegando aqui, mostrando o meu profissionalismo, com felicidade, com alegria, com amor à minha profissão, com amor aos profissionais que estão aqui para nós. Então tudo isso eu fui tentando mostrar para eles ao longo desse período que eu fiquei lesionado. Paulinho, bom dia. Matheus Quintino, Portal Multimão. Você falou bastante sobre esse legado, né? De você deixar um legado não só aqui para os seus companheiros, mas também para sua família, seus filhos. Eu queria saber, se você pudesse passar para a gente, o que o Corinthians também tem de significado para a sua família, né? A gente viu sua esposa também muito emocionada, tudo mais. Queria que você falasse sobre isso. E também você, além desse legado com a sua família, que você deixou, você falou também de deixar para os seus companheiros, de não desistir e tudo mais. Tem um companheiro seu, você já citou aqui o Yuri Alberto, que é o Juan Oliveira, que teve lesões parecidas, igual a sua, né? E você dividiu aí sala de fisioterapia com ele e tudo mais. Queria que você pudesse falar também o que você passa para esse garoto também, que 24 anos, está começando agora, e você ser o Paulinho, né? Ídolo do Corinthians. O que você passa para eles também de conselhos? Né? Cara, sobre minha família é difícil ou fácil de falar, não sei. Mas são corintianos, né? E o corintiano, ele vive, ele respira isso daqui. Eles amam o Corinthians. Meus filhos aprenderam a vivenciar tudo que eu vivi aqui dentro do clube. Não, e você passa a amar o clube. Você passa a ser uma coisa da sua vida, uma rotina da sua vida já. E eles sabem disso. E eles entenderam. Né? Obviamente, devido às proporções, porque são crianças e tal. Mas a minha família, minha esposa, né? Todo mundo, são corintianos, são apaixonados no Corinthians. E, cara, eu sou corintiano e isso não muda nada com outras instituições, sabe? Então nós somos apaixonados pelo Corinthians. Sobre o Juan, cara, é como eu falei, quando eu falo em não desistir, e aí você pensa, pô, eu tive 2 lesões. E o Juan, com 24 anos, já teve mais. O que você fala para um menino desse? É difícil, né? Minha maior resposta foi eu não desistir. Porque eu poderia influenciar um menino desse que tem apenas 24 anos em desistir do futebol. Porque são muitas lesões, é muito tempo você parado. São 8, 9 meses. Então eu poderia influenciar. Assim como o Gustavo Mosquito, que teve uma lesão, Maicon. Então a referência ela é essa. E eu com 35 anos de idade, eu não poderia fazer isso. Porque eles poderiam enxergar e falar, pô, o Paulinho desistiu. Esse é o legado que eu deixo. Não é só dali dentro do campo, de treinar, de jogar. São coisas fora. Você vai deixando um pouquinho de cada. E as pessoas, quando eles juntarem tudo isso do legado que eu deixei, eles vão falar, cara, realmente o Corinthians ele é isso. Então eu acredito e tenho certeza que eu ajudei também esses meninos a não desistirem. Porque se foi difícil para mim, imagine para eles. Paulinho, bom dia. Bom dia. Obrigado por tudo que você fez com a camisa do Corinthians.
pelo ser humano que você é e pelo jogador que você é. Leonardo do Casal Coringão Podcast. Em 2010, no dia 5 de maio, você estreia com a camisa do Corinthians num jogo que nós vencemos, mas fomos eliminados ali na Libertadores. O que você, depois daquela eliminação, guardou para em 2012 se tornar referência no Corinthians, se isso serviu de pensamento ali, de inspiração? E se me permite uma segunda pergunta, a saída de Cássio te influenciou a parar, sair do Corinthians nesse momento? Você chegou a trocar alguma ideia com ele, pedir algum conselho? Vamos lá. Sobre a estreia, cara, é até difícil, né? Porque uma estreia você tem uma eliminação, fica complicado, né? Querendo ou não, você fica pensando, pô, ficar marcado por uma eliminação, onde eu entro ali no final de jogo, onde nós estávamos jogando muito bem, na minha opinião, melhor que a equipe adversária, porém, o resultado não acontece. E aí eu fiquei pensando realmente, né, pô, será que eu vou ficar marcado por isso? Por uma eliminação, sendo que eu acabei de chegar? Mas ao mesmo tempo também passaram alguns dias e eu falei, cara, eu vou jogar nesse clube. Eu vou conquistar minha vaga. E aí quando eu falo que você tem que virar a chave. Se você chegou aqui é porque você tem capacidade. Você tem condições, você tem personalidade, você tem um perfil. Então você tem. Porém não é chegar e... Você tem que chegar e mostrar o porquê que você chegou. E aí eu analisei dessa forma. Sobre o Cássio, cara, eu acho assim, é muito relativo porque cada um tem as suas decisões, cada um tem a sua forma de gerir as suas coisas, né? Decisões, ela tem que ser tomada e são decisões diferentes, né? A decisão do Cássio é a decisão do Cássio, a decisão do Paulinho é exclusivamente do Paulinho. Quando eu tomo a decisão, que eu sento com a diretoria, eu falo, cara, eu acho que o meu ciclo aqui deu, eu acho que se encerrou, não tem um motivo específico para que se encerre isso. Então assim, cada um, eu prefiro não comentar porque, cara, é uma coisa muito... O Cássio para mim é um dos maiores ídolos do clube, porém ele teve uma situação dele que ele e o clube tinha que resolver, né? Então é ruim para eu falar porque eu não tomei decisão em cima da decisão do Cássio, tomei a decisão pelo Paulinho. Eu achei que nesse momento era o momento de eu encerrar um ciclo de uma história linda como foi, que eu vou ficar marcado, como nós colocamos, por 50, 100 anos, que meus filhos vão ver isso, minha família, meus amigos. Então eu tomei a minha decisão pela minha pessoa, pelo profissionalismo, não só comigo, mas com a diretoria, com comissão técnica. Então acho que é uma coisa, né, relativa, onde cada um tem as suas decisões, cada um tem a sua vida particular, e a decisão que eu tomei foi entre eu e a diretoria e o meu futuro. Paulinho, tudo bem? Vitor Boni, da Jovem Pan. Como já foi dito aqui, você era o último remanescente do time campeão mundial de 2012. Então a sua saída faz com que, oficialmente, agora esse período seja só uma bonita memória na cabeça do torcedor corintiano. E eu queria saber de você, nos futuros jogos festivos, reencontros, eventos, que com certeza terão muitos para homenagear esse time, eu queria que você falasse qual que você acha que vão ser as conversas que você vai ter quando você reencontrar o Cássio, o Fábio, o Danilo, o Sheik, o Jorge Henrique. O que vocês vão conversar? O que vocês vão relembrar sobre esse bonito período que foi com a camisa do Corinthians? Nós vamos relembrar. Eu acho que as coisas boas, né, você tem que relembrar sempre. E mesmo as coisas negativas, quando eu falo negativas na situação de crítica, que as críticas elas te evoluem. Ela faz você crescer, né? Então acho que esses possíveis reencontros aí vai ser bacana, né? As resenhas que a gente fala quando foi campeão, esse jogo foi assim, o professor tirou você, botou o outro. Então tudo isso eu acho que é bacana, eu acho que futebol, cara, eu falo futebol específico, mas eu acho que na vida no geral, você tem que relembrar de coisas boas, cara, que é o que vai ficar. Obviamente que tem coisas negativas, quando eu falei, tem, mas eu acho que são muito mais coisas positivas na vida de um ser humano do que negativas. Então a gente tem que relembrar mesmo. Eu torço para que um futuro aí que tenha esses reencontros. Paulinho, aqui, tudo bem? Caio Coelho, do canal Caioba Timão. Bom, a noite de 23 de maio de 2012, tenho certeza que projetou para que a gente estivesse aqui nesse momento. Claro que a sua carreira conta muito também, você é um cara muito vitorioso.
Qualquer torcedor corintiano queria estar abraçado naquele seu abraço ali com o nosso querido Luqueta. E naquela noite, ao seu lado, teve um parceiro de ano seu que formou uma dupla incrível no Corinthians, talvez uma das melhores no século XXI do futebol sul-americano, que é o Ralf. Gostaria de saber de você, qual foi seu melhor parceiro ali na meiuca ao longo dessa carreira, Cara, que ainda não terminou, né? Não, ainda não terminou minha carreira, não. Cara, que eu e o Ralf, a gente teve momentos marcantes dentro desse clube. Então é até difícil, porque às vezes você vai ter uma colocação e talvez outros atletas podem entender de outra forma, mas eu tenho a minha decisão, a minha opinião própria, onde eu vou colocar. E o meu parceiro, cara, foi o Ralf, porque eu conheci o Ralf dentro e fora de campo. É meu amigo, é meu irmão, nos falamos, compartilhamos momentos difíceis que ele passou, que eu passei. Na minha saída do Corinthians, foi o cara que falava comigo 24 horas no dia, onde nunca ele falou assim, você tem que ficar ou você tem que ir, não. Você tem que ver o que é melhor para você. Se isso é da sua vontade, faça. É ficar? Fica. É ir, cara, não tem problema. Então eu coloco com certeza o Ralf como meu maior parceiro dentro do clube. Paulinho, boa tarde. Boa tarde. Você construiu uma história muito bonita no Corinthians e viveu momentos difíceis também, como você já colocou, que pensou até em parar na sua segunda lesão. Eu imagino que voltar a jogar depois de tanto tempo também não seja fácil. Então eu queria te perguntar como que você se viu e se vê em campo desde o seu retorno, como que você se avalia e o que você pensa para sua carreira a partir de agora. Você disse que não tem nenhuma proposta oficial, mas já foram especulados alguns clubes do Brasil, do futebol asiático também. Como que você se vê daqui para frente? Obrigada. Bom, sobre essa parte de retornar depois de muito tempo longe dos gramados, realmente é difícil, né? E o que vai me dar essa condição de retornar, né, 100%, eu falo 100% não é da lesão não, é 100% dentro do campo, né, que eu só vou ganhar o ritmo com minutagem, né, então isso vai fazer com que eu esteja, né, apto a jogar aí 100%, 90 minutos, né, que hoje já é o caso. É uma lesão, como eu falei, difícil, complicada, porém a gente tem que respeitar, né, tem que respeitar os momentos da carreira. Essa lesão que eu tive me trouxe uma paciência muito grande, né? Eu brigava com o Lucas, eu fiz e falei, eu não aguento mais ver você, cara. Tá na hora já da gente me manda pro campo, porque eu não consigo mais. Mas você tem que respeitar. Você tem que entender o seu momento. E hoje eu tô 100% recuperado. Sobre a minha questão, como você colocou, do que vai acontecer pra frente aí, de proposta e tal, cara, não tem nada, não tem nenhuma proposta oficial. Como eu falei, eu tinha que resolver primeiro a minha situação no Corinthians. Não teria como eu não resolver no Corinthians e olhar coisas lá na frente. Não, eu tinha que resolver. E resolvi, sentamos num acordo, e agora é ver a melhor opção, o que vai aparecer para poder tomar uma decisão correta e 100% para o meu futuro. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Boa tarde, né, para falar a verdade. Lincoln Oliveira, da Rádio Dimensão Esportiva, parabéns pela sua trajetória no Corinthians, Obrigado. por tudo que você construiu dentro do clube. Você não joga mais pelo Corinthians. Você falou que vai jogar até onde aguentar, mas eu queria saber do seu plano pós-carreira, se você já tem montado algum plano pós-carreira e se você pode continuar essa história no Corinthians fora de campo, seja como treinador, como dirigente. Você tem algum planejamento sobre isso? Cara, como atleta, né, vou jogar ainda não sei por quanto tempo. Sobre o pós-carreira, eu sou um cara que não decidido ainda, né, obviamente, mas eu vou deixando acontecer, estudando, né, eu gosto dessa parte já deixei bem claro nessa parte de gestão, então, mas eu não sei o que vai acontecer daqui 3, 4 anos, né? Eu converso muito com o Fabinho me colocou algumas situações que faz você pensar realmente, né? E algumas pessoas já me falam do perfil de talvez ir para essa parte de gestão, mas você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que aprender, né? Não é da noite pro dia que você vai virar uma pessoa assim. Mas eu ainda não tenho nada definido pro meu pós-carreira. Eu vou analisar, vou pensar, vou estudar. Primeiro eu quero aproveitar esses últimos anos de carreira, que eu não sei quantos
vão ser, mas eu quero aproveitar essa parte e, obviamente, paralelo estudando, porque isso não faz mal a ninguém, né? Entendendo, tendo conhecimento, pra tomar uma decisão aí, né, lá no futuro e ver qual é o melhor caminho que eu posso tomar. Paulinho, tudo bem? Bom dia, André Neto da CBN. Queria que você fizesse um balanço desse seu retorno para o Corinthians, do quão difícil mentalmente foi a parte das lesões, das memórias que você leva do clube nessa sua segunda passagem e também dos aprendizados que você teve nessa sua volta para o Timão. Obrigado. Bom, esse meu retorno, como eu falei, as lesões foram coisas que faz parte da vida, né, do atleta, e aconteceram. Foi difícil, e o meu retorno tem os altos e baixos, né, obviamente. Tem jogo que você joga bem, outro não, mas isso faz parte também. E eu enxergo como, cara, no geral, assim, óbvio que não foi da forma que eu queria, mas eu acho que muito mais devido às lesões, né? Porque se você não tem essas lesões, eu acho que a performance seria melhor, né? Então acho que fica esses altos e baixos realmente por tantos dias, tantos meses, né? Ficando fora dos gramados. E eu acho que foi isso a oscilação que teve nesse meu retorno, mas com uma situação de que sempre, às vezes que eu tive a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians, foi de verdade, foi com amor, foi com carinho, lealdade. Então isso é o mais importante que eu enxergo. Bom dia, Paulinho. Aqui. Bom dia. Careca Bertaglia, do Análise Fiel e Voz da Torcida, do GE. O ano de 2012 é muito emblemático. Já foi falado várias vezes aqui o gol contra o Vasco. Talvez um dos gols mais com cara de Corinthians na história do Corinthians. Desculpa a emoção. É isso. Mas queria falar, alguns meses depois, quando você estava no ônibus chegando no aeroporto para ir para o Japão, ver toda a torcida, e principalmente quando estava no túnel em Yokohama, com cara de Pacaembu. Por favor, falar um pouco da torcida, que é o maior patrimônio desse clube. Bom, eu sou um cara, como eu falei, né, privilegiado. Eu nunca vi na minha vida no futebol, são 19 anos de atleta profissional, o que o torcedor corintiano fez. Nunca vi. Com certeza não. São coisas, quando eu falo de ser privilegiado, é por isso e várias outras, várias milhões de vezes, né? É uma coisa que eu volto a falar. Os atletas que ficam, os que podem chegar, que essa cultura eles têm que entender. Eles vão entender, eles já entendem, porque eu bato sempre nessa tecla e vou continuar batendo, mesmo saindo, porque eles vão ver o que é a dimensão do Corinthians. Então, a emoção ela é grande, como você falou, o maior patrimônio do clube é o torcedor corintiano. Pode estar acontecendo, pode estar nevando, ele está lá. Tá ruim, ele tá lá. Tá bom, ele tá lá. Não tem momento. Então isso é o que eu levo na minha vida, na minha carreira, dos anos que eu passei aqui dentro do Corinthians. Como eu falei, teve momentos difíceis? Teve. Mas para mim teve muitos momentos melhores do que mais difíceis. Então obrigado pelo carinho, pela homenagem. E aqui fica um eterno corintiano. Bom dia, Paulinho. Bom dia. Érico Magalhães aqui. Paulinho, quando você chega no Corinthians, você se destaca muito por todas as suas qualidades. E aí você transcende um pouco e você vira uma característica. Os clubes começam a buscar volantes como o Paulinho. É um 8 que pode jogar de 10, de 5, de 9. Você tem noção que você ultrapassou a barreira Corinthians e conquistou respeito de rival, de torcedores internacionais, por tudo que você conquistou e tudo que você fez. Você tem essa noção? E muito obrigado por tudo que você fez aqui pelo Corinthians. Obrigado você. Quando eu falei que ontem eu comecei a enxergar o que eu fiz no futebol, e uma das coisas que de verdade, cara, eu amo esse clube. Mas que eu sinto, assim, eu fico orgulhoso de mim. É porque graças a Deus, cara, Deus me deu o dom de jogar futebol, né? Mas graças a Deus eu nunca tive problema algum com torcedores rivais, com equipes, muito pelo contrário. Sempre tive carinho.
E aqui a gente não tá para falar de rivalidade hoje, né? A gente tá para falar de um legado que um ser humano, um atleta deixou para o mundo do futebol. Obviamente que tem a parte, né, que você falou, que eu era um volante que joga de 5, de 8, de 10, de centroavante, como passou aqui o Elias, como passou outros vários, né, que foram reverenciados. E volantes de outras equipes também já me falavam isso. Lá atrás, nas primeiras convocações de seleção brasileira, o próprio Arouca já me falava isso. Pô, você está arrebentando com os volantes, o volante tem que fazer gol agora. Então, assim, mas o mais bacana disso tudo é o respeito que eu tenho por todos. Por todas as instituições, eu nunca tive problema. E a minha vida eu sempre trabalhei para isso. Porque eu sei que o torcedor corintiano, e eu vou amar eles para sempre. E eles vão ter o respeito, o carinho, o amor para sempre. Mas é muito também difícil você sair numa rua e você ter um problema com alguém. Obviamente que às vezes, né, tem um ou outro que passa do ponto, aí você tem que, né, dar uma chegadinha. Senão também... Mas assim, no geral, eu nunca tive problema com ninguém. Isso é o maior legado que eu poderia deixar na minha vida como atleta profissional. Boa tarde, Paulinho, Dana Cari da Rede TV. Você teve uma trajetória de muitas conquistas, muita resiliência também, não só em questão das lesões, em vários momentos da sua carreira. O que mais te deu força durante todo esse tempo e o que você mais vai sentir falta do Corinthians? Bom, a força que me deu para eu, falando da lesão, foi a minha família. Minha família, os profissionais que estavam comigo todos os dias, para não deixar eu parar, eu deixar de fazer as coisas. Então, foi essas pessoas que me fizeram mais forte. E a outra, desculpa? Você vai sentir falta do Corinthians? A gente sempre fala, né? Não tem jeito. A resenha no mundo do futebol, ela não pode acabar nunca, né? Mas é o que eu falei, eles vão sentir falta. E eu também, cara, vou sentir muita falta. Porque aqui eu deixo pessoas, eu deixo meninos, eu deixo funcionários. Eu deixo pessoas que eu tenho um amor e um carinho muito grande. E sei do carinho e o amor que eles têm por mim. Então, obviamente que eu vou sentir, né, a falta, né, dos atletas, comissão técnica, pessoal da direção. Mas o que eu falo, cara, o que me dói mais é dos funcionários. Porque você cria um vínculo impressionante. E aí essas pessoas podem falar, pô, acabou. Não tem mais esse vínculo, não tem esse laço. Mas hoje eu tava ali, quando eu cheguei, tava falando com o Mancha e com a Priscila. E eles falaram assim, não me deixa não. E aí eu prometi pra eles que eu nunca deixaria eles. E esse nunca deixar, tem pessoa aqui dentro que sabe o que eu tô falando. Porque eu sei o que eu significo pra essas pessoas. Então esse nunca deixar, é nunca deixar de verdade. E isso faz parte da minha vida. E eu vou carregar isso. Até onde eu puder, eu vou carregar. Paulinho, carequinha da Fiel na área aqui. Paulinho, agradecer o sentimento que você deixou nessas pessoas que estão aqui na sala, não só nessa, em toda a torcida, agradecimento. Mas hoje, Paulinho, que está saindo do Corinthians, o que você diria pro Paulinho, que jogava lá no Relâmpago de São Miguel, que o Ninho tomava conta do time lá, se você lembra disso? Lembra. O que você conta, o que você falaria para esse Paulinho lá de anterior, aquele garoto? É o que eu falei, cara. Acho que a persistência, né, de um garoto, quando você começa a jogar futebol é difícil, porque você não sabe aonde você vai chegar. E o que vai dizer aonde um menino vai chegar, se ele vai chegar a ser um jogador profissional, é dentro do campo, é trabalhando, é treinando, é sendo correto, cumprindo horários, tudo isso faz parte de um ciclo. E aí você enxerga, hoje eu enxergando, eu acho que a primeira coisa que você tem que tentar formar é um ser humano. E eu aprendi dessa forma. Eu tive um cara que me ensinou dessa forma. Primeiro eu vou te formar um grande ser humano. Aí depois, se você vai virar jogador profissional ou não, atleta profissional, aí é contigo. Que aí eu também não posso fazer, não posso entrar no campo por você. Mas a escola que eu vim, esse cara me falou, você vai sair daqui um ser humano melhor, e aí dentro do campo é você quem disse. Foi? Legal, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, em nome do presidente Augusto Melo, primeiro vice-presidente aqui, o
Osmar Stabile, o segundo vice, Dr. Armando Mendonça, Fernando Alba, Fabinho Soldado, enfim, toda a diretoria aqui do Corinthians. Permaneçam sentados, por favor. A gente vai, mais uma vez, trazer a camisa aqui do Paulinho. Obrigado, Olavo. Para que vocês possam fazer uma foto ao lado dos troféus conquistados pelo Paulinho. Tirar o... celular, pessoal. Oi? Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Excelente tarde e até a próxima.